Convidei pessoas diferentes. Você conhece algumas, outras não. Então, acho que nenhuma delas provou já do seu cardápio. Então vai ser surpresa para todo mundo. Vamos fazer um lagarto ao molho preto com queijo. Fica bom. O Salvador, o Emanuel, a terra celebra, o céu é fiel. Com licença. Entra! Aí, tudo Como bem? vai, Pedro Dutti? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Obrigado por me receber. Rapaz, imagina a situação minha, né? Você me liga, diz que quer fazer uma festa de Natal Não e eu tem tenho uma que receita. cozinhar, não tem receita. Vim em busca de uma receita. Me falaram que Pronto. você cozinha muito bem. Eu finjo que cozinho bem, mas eu sou conhecido lá em casa como o rei do mexidão. Tudo que tem na geladeira é comigo mesmo. E é isso que a Vira- gente vai levar pra ceia? Vai ser o Hoje não mexidão? é mexidão, vai ser um prato um pouquinho melhor, vai ser um prato um pouquinho melhor. Eu tô com um desafio aí. Convidei pessoas diferentes. Você conhece algumas, outras não. Então, acho que nenhuma delas provou já do seu cardápio. Então vai Opa. ser surpresa para todo mundo. Ok. Mas eu não tenho uma receita, então eu preciso que você me ajude nisso. Então eu vim te assistir, executar tudo. Não, mas você vai ajudar. Não tem eu moleza não. sou bom nisso não, hein? Ok. Vamos fazer um lagarto ao molho preto Legal. com queijo. Fica bom. Fino, hein? Gostei. É bom. Coisa gostei, boa, coisa boa. Onde você aprendeu essa receita? É a primeira Olha, vez? é lá da sua terra, lá de Goiás. Muito bom. Eu não lembro exatamente qual era o evento da igreja, mas uma senhora da igreja, lá da primeira igreja de Goiânia, ela, eu acho que era uma reunião de professores de escola dominical, vai? Fim de ano, aquela celebração. Ela fez essa receita, eu e minha esposa nos apaixonamos. Legal. Muito gostosa. E aí depois, como a gente gostou muito, minha mãe importou para a nossa festa de Natal. Então, Pronto. vários natais na casa da minha mãe. Ótimo. E até hoje, de vez em quando, rola esse prato aí na ceia Maravilha. de Tem Natal. garantia, então, familiar? É o que importa. Tem Por selo, onde que tem começa? selo. Onde que Bom, começa? Onde começa é o seguinte, eu vou ligar já a panela, porque daqui a pouco a gente vai começar. Legal. E a panela tem que estar bem quente Tá. para a gente selar o lagarto. Tem que ser seladinho e depois vão os ingredientes aí que vão funcionar legal. Sempre é você que cozinha lá na sua casa? Você que gosta? Olha, Você aprendeu a cozinhar? A gente tem gente que ajuda em casa, mas a minha esposa ela não gosta muito da cozinha não. E aí então eu fui assumindo essa parte, fazendo. Legal. Então ela já me apresenta assim, não, o cozinheiro da casa é o Mauro. Já então tem o eu título. vou inventar. Ela faz os pratos específicos lá que ela gosta e tal. Coisas de família também. Ela aprendeu a fazer uma torta de amendoim, que também é uma sobremesa, às vezes, do Natal, que é uma Legal. delícia, que minha mãe também fazia. Então, tem essas E coisinhas aí. o senhor lembra quando que o senhor começou a cozinhar? Não lembro exatamente, não lembro. Mas foi na necessidade da vida, das crianças crescendo. E no começo do casamento, quando eu estava estudando ainda, era muito complicado, eu estava fora e tal. Sim. Mas depois a vida foi se acomodando, os horários foram se acomodando mais. E aí eu comecei a cozinhar um pouquinho mais para a família. Eu sei que o senhor gosta de fazer Passar churrasco experiência. também, né? Churrasco. Meu pai era um bom, churrasqueiro top. Eu nunca cheguei nem no Legal. pé do que ele fazia, mas churrasco eu gosto. Legal. Eu gosto. E o senhor é mais de seguir receita bonitinho, dos dados lá, o que foi passado de família, ou vai no olho, vai fazendo assim, feeling? Eu aprendo a receita, mas depois eu vou na marra, vou testando. legal. Quase sempre dá certo, nem sempre dá certo. Já saiu umas gororobas assim, incomíveis, Legal. mas dá pra Muito funcionar. bom. E essa aqui a gente vai seguir uma receita direitinho, né? Que já foi testada e que já foi também melhorada. Adaptada. Adaptada. A receita original ela é bem complexa, não ia dar tempo da gente cozinhar hoje. Afinal de Então, contas, nós não estamos num programa de culinária também, né? Não é o Mauro Maria Braga, nada disso, Muito bom. né? Então, mas
ela Mas é adaptada. Masterchef. É o Masterchef. Pronto, muito bem. Muito bom. E aí, quais são os pratos? Bom, Já esquentou lá e Estamos agora? aqui, estamos organizando, temos os temperos para fazer o molho, depois o queijo. E aí agora a panela esquentando bem, a gente vai começar selando a carne com um pouquinho de óleo, porque aí a carne selada ela guarda os sucos naturais dela, né? E depois disso aí ela vai para pressão para fazer um molho bem forte, bem grosso assim, que fica bem gostoso. Um molho preto. Legal. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Minha mãe, com certeza, ela era boa cozinheira e ela era inventora. Então, depois que meus irmãos já estavam fora de casa, só fiquei eu por ali, às vezes só tava eu e eles dois para almoçar e de repente chegava assim, 8, 10, né? Houve ocasião de chegar 12 pessoas para comer. Minha mãe se virava ali, fazia, organizava. Então a mesa sempre foi o lugar de convivência, de estar ao lado, de estar junto, né? Então isso era muito importante. Agora, e no Natal? Tem lembranças de cozinha no Natal? O que era típico no Natal? O que sempre tinha na casa do senhor no Natal? Tinha algo assim? Olha, O que não podia faltar? sempre teve aquela famosa farofa, Sim. né? Minha mãe fazia uma farofa com castanha, com moela de frango, Olha só. tinha essas coisas assim, então era bem legal. E aí os cardápios iam variando, tinha ano que tinha essa carne, cada vez, mas... E o que o senhor mais Sempre- gostava? Você comia e falava assim, cara, esse aqui é o gostinho do Natal. Olha, Isso aqui só tinha aqui. o famoso peru, né? Sim, Eu gostava, sim. gosto, né? Sim. Depois na casa da minha esposa sempre tinha ou o lombo ou o pernil, né? Que é uma coisa muito lá do centro-oeste, da onde a gente vem. Então, essas coisas eram todas muito gostosas. Sempre tinha uma expectativa daquela comida do Natal, né? Sempre tinha. E o senhor, na época, estava contribuindo na cozinha, estava lidando com outras coisas, estava Não, geralmente eu tava só... férias, mesmo na época dos estudos, estava de férias. Não, mas eu não era muito participante dos antecedentes, não. Era mais na hora mesmo que eu chegava. Aí depois com a minha própria casa, com a família, né? Uma tradição, eu era o cortador do frango, do peru, do chester legal. e tal. Isso aí era Tinha responsabilidades. responsabilidades sérias. Seríssimas. E o ambiente era mais caótico, mais festivo, mais solene? Muita gente. Muita gente, né? Muito caos, muito caos, muito caos. Então, era sempre aquela tensão. Tinha o Natal na minha mãe no domingo, no 24 à noite, no 25 ao meio-dia na minha esposa, lá na minha sogra. Então, sempre tem as suas dinâmicas de reunir muita gente que não se encontra há um tempo. Eu acho que isso é quase toda Faz parte, família, né? Do Natal Faz de parte, muita né? gente. Faz bem por aí mesmo, né? Bom, o que o senhor está fazendo aí? Então, eu tô selando a carne, né? Não sei se vai aparecer isso, mas ela com esses queimadinhos aqui, ela vai guardar o suco dentro da carne. Então, quando a gente puser na pressão, ela vai tender a não desmanchar, porque o lagarto, na pressão, ele tende a desmanchar. Sim. Às vezes, quando o lagarto é grande, a gente faz inclusive com ele amarrado com barbante, para ele ficar bem pra ficar juntinho. E é melhor de cortar depois. Se faz no barbante, as fatias saem bem legaisinhas. O senhor entende esse Esse negócio aqui eu assim, não eu sei fiz. se vai rolar. Eu fiz bem, escolhi bem quem que vai. Mais ou menos, mais ou menos. Fala uma coisa, e no Natal, mesmo no meio de todo esse caos, muita gente conversando, muitos irmãos, os seus pais lá, como ficava a lembrança mesmo do que a data proporciona, como é que se relacionava, isso era feito na mesa, isso era feito no momento antes, não, a gente ia para a igreja ou não tinha isso, a gente lá na mesa era um momento em que essas coisas eram levadas em consideração. Geralmente antes da mesa a gente fazia ali alguma cerimônia, né? Minha mãe sempre muito
crente a partir de um determinado momento da vida, ela fazia questão de todo mundo parar, de orar, de cantar alguma coisa, né? Hoje meu pai já faleceu, minha mãe também já não está na sua plena consciência, mas a gente ainda vai para a casa dela. Então já estou antecipando aqui o Natal, lá dia 24. E aí a gente canta, eu sempre falo alguma coisa, relembro a encarnação do Verbo. Você alimenta o pessoal lá agora de outro jeito, né? Nem todo mundo quer o alimento todo, mas a gente faz o que pode. Muito bom, muito bom. As 2 folhinhas de louro, cebola eu já coloquei. E aí eu não vou colocar sal agora, porque o caldo de carne já tem sal, o caldo de cebola já tem sal. Acho que eu vou pôr um pouquinho mais de caldo de cebola. E aí a gente fica bem. Talvez a metadezinha aqui. Tem cheiro de Natal? Rolou bem. Tem algum cheiro de Natal assim específico? Específico? Eu acho que o cheiro mais forte de Natal é quando faz aquela farofa com um baconzinho, né? E talvez quando tem, alguma coisa de forno, né? Aí o cheiro é uma coisa interessante, né? Eu falo sempre, Dulce, mesa é um negócio interessante, né? E Jesus preparou pra gente o quê? Uma mesa. Uma mesa. E quando eu, pastor, estou lá na frente para servir a ceia, e abro a bandeja, sobe o cheiro de vinho. Então, assim, é multissensorial. Exato. Você vê, você ouve a palavra, você vai experimentar, você vai cheirar e você vai pegar todos os sensos envolvidos naquela maravilhosa refeição. Por que o senhor acha que essa imagem da mesa ela é tão presente nos ensinos, no ministério de Jesus? Daria pra gente falar muito do Antigo Testamento, mas especificamente com o ministério de Cristo. Comer é a coisa mais ordinária que nós fazemos. Ninguém vive sem comer, né? Então, é exatamente no ordinário, no comer, no beber, que a gente encontra os momentos de comunhão. Não tem como você falar disso sem pensar em Deuteronômio capítulo 6. E Deuteronômio 6, a verdade teológica, Deus é o único Deus, não tem outro Deus. Uau! E aí ele fala assim, essas palavras estão no teu coração. E aí você vai fazer o quê? Vai falar para os seus filhos, vai falar na sua mesa, ao deitar, ao levantar. É na vida, né? Na vida que essas coisas acontecem. É bom, não é? Essa lembrar que essas coisas ordinárias que a gente está fazendo, quem está nos alimentando é Deus, né? A gente tem um Deus que prepara uma mesa para a gente no deserto. A ideia simples de me assentar à mesa, olhar para o alimento e dizer assim, obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que permitiu o lagarto, Sim. Quem sabe a picanha, né? São coisas maravilhosas, é muito bom isso, é muito gostoso isso. E a mesa com Jesus também, Jesus o anfitrião de uma mesa, ela significava também, socialmente falando assim, encontro, conversa, restauração. Faz sentido a gente pensar nisso, tanto, obviamente, no ministério de Cristo, mas também hoje em dia, a partir da obra dele aplicada em nós. Claro, né? A própria mesa do Senhor é isso, né? E a gente vê no Antigo Testamento aquelas refeições, elas eram celebrativas, não é? A ideia, eu não sei se etimologicamente vem daí, eu vou chutar, tá? Mas a gente fala em comemorar. Então, os pactos, as celebrações no Antigo Testamento, né? Elas eram feitas em torno de refeições. Então tem essa simbologia importante de que eu estou fazendo o ordinário junto com aquilo que é extraordinário. Então, na vida, ao longo do tempo, a gente vai
focando nesses momentos, né, em que a gente come, bebe e recebe as bênçãos ordinárias e extraordinárias vindas da mão de Deus. O senhor já viu, assim, numa dessas refeições, numa dessas mesas, essas bênçãos acontecerem, assim, alguém sair de lá assim, transformado? O senhor se lembra? É óbvio que o senhor já deve ter visto, mas o senhor se lembra assim, de uma ocasião que a pessoa saiu de lá, ela sentou naquela mesa e foi muito abençoadora para ela, assim, foi muito transformadora para ela, do ponto de vista do que Deus fez naquela oportunidade. Tem lembranças assim? Olha, Em visitas, no seu ministério? Já, né, eu não acho que eu não consigo especificar um momento, né? Mas eu lembro de momentos em que eu já fui muito impactado em algumas dessas refeições. Acho que posso contar essa história. No primeiro ano de casamento, primeiro aniversário de casamento, eu era pastor auxiliar lá no Bueno, você conhece bem, né? Minha terra. A gente fez uma conferência missionária. E quem estava passando e eu convidei para falar foi um senhorzinho chamado Dr. Russell Shedd. E aí a gente fez a conferência missionária e primeiro ano de casamento, hein? Alguns vão me condenar por isso, né? Eu, a esposa, primeiro ano de casamento, tinha que ser uma celebração, né? A gente estava na conferência missionária. E aí, Dr. Shedd perguntando, Dr. Shedd, o senhor quer comer alguma coisa? Ele, na simplicidade dele, década de 90 ainda, ele falou assim, um McDonald's, irmão. Tinha lá um McDonald's, sentamos eu, minha esposa e ele. A conversa foi tão boa. E é interessante, impressionou tanto a minha esposa aquela conversa, que acho que aquilo marcou a nossa vida, nosso relacionamento por um grande tempo. Que legal, né? Que legal. Peraí que eu tenho que olhar aqui a panela que começou a borbulhar. Agora eu queria te perguntar mais sobre Jesus e as mesas de Jesus. Tem alguém que não é bem-vindo na mesa de Jesus? Olha, por tudo que a gente lê nos evangelhos, Jesus veio para pregar o evangelho para todas as pessoas. E ele fazia isso, né? Aliás, essa era uma das acusações que eram feitas a Jesus, que ele se assentava na mesa com muita gente que era socialmente não aprovada, né? Uhum. Então, nesse sentido, não há, Sim. né? É uma coisa interessante, né? Quando você lê os evangelhos, os acusadores de Jesus eram quem? Eram os fariseus, os escribas, os mestres da lei, né? Eles acusavam Jesus do quê? De comer com publicanos e pecadores. Da onde é que vinha esse libelo de acusação dos fariseus? Tem ideia? Senhor, eu estou aqui para aprender. É para aprender. Salmo 1. Pensa, o Salmo 1 era o Salmos é o hinário de Israel. Sim. Todo mundo conhecia, não é? Jesus usa o Salmo 1 várias vezes, os caminhos, etc. e tal. E aí eles acusam Jesus de quê? De andar, de parar Sim. e de se assentar. Sim. Então, ele andava no meio de gente estranha, caminhos que eles evitavam. Sim. Tinha um pobre miserável na beira da estrada. Sim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parava. Sim. E aí ele estava passando, tinha um cara na árvore, publicano, rejeitado. Era odiado, o tal do agente da Receita Império. Federal e tal, né? Era odiado, ele para e fala assim, vou comer na sua casa. Então ele era acusado dessas 3 coisas que o justo, ou o bem-aventurado, na verdade, no Salmo 1 não deveria fazer. Tem proximidade, então, entre o evangelho e a mesa? A gente pode estabelecer, eu gosto muito desse raciocínio de teologia bíblica que você faz. Uhum. E a gente pode estabelecer isso? A metáfora da mesa, ela tem conexões com o evangelho nesse sentido? Tem, porque a gente já até falou sobre isso, né? Jesus oferece uma mesa e a gente vai continuar se alimentando dessa mesa. Então, essa ideia, esse conceito de se assentar e de partilhar dessa coisa tão simples, mas que é
sempre. É estilo de vida, não é? A gente sabe, comer tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Aqui na grande metrópole a gente não tem tempo de comer, não tem tempo de se sentar. Aliás, esse é um dos meus privilégios. Eu como com meus melhores amigos quase todos os dias. Isso é muito bom. A gente nutre comunhão, a gente se espeta na mesa e a gente resolve na mesa. A gente está preparando uma mesa, o senhor falando aí sobre sentar, ter um privilégio. A gente está preparando uma mesa que vai ser um privilégio, vai ter muitos convidados lá que mesmo que não se conhecem, todos partilham dessa visão de mundo em comum. Agora, com certeza tem gente nos assistindo que está preparando uma mesa de Natal também, vai receber gente lá na sua mesa que não partilha da mesma visão de mundo dela, tem lições que o Senhor Jesus, a postura do Senhor Jesus, a mesa que o Senhor Jesus prepara, que orientariam essas pessoas dentro de casa, nesse Natal. A mesa, para você que é cristão, né, que está nos assistindo, é uma oportunidade, né? Tem um casal lá na minha igreja, eles estão entrando para a membresia da igreja agora. Eles são muito intencionais. Eu comi com eles esses dias agora. No domingo, eles fazem um mundo de comida e vão chamando gente aleatoriamente para ir almoçar lá. Legal. E eles são muito intencionais. Então, eles têm até um joguinho interessante, como começar conversas espirituais à mesa. Olha só. São cartas, ele te entrega uma carta, você lê sua pergunta e você vai... Fale de um hino que marcou a sua vida ou que marca a sua vida. Legal. E aí você engaja numa conversa de maneira muito intencional e eles convidam crentes e incrédulos. Legal. Por quê? Porque aí eu vou falar do que aconteceu na minha vida, esse que não é crente, ele vai falar assim, esse povo é muito doido, né? Ou esse povo está falando alguma coisa real sobre a vida, eles consideram essa vida espiritual. Então, a mesa tem muito a ver porque é uma oportunidade e é uma coisa que você tem que fazer. Você tem que comer. Quanto mais a gente fica longe da mesa, a gente perde momentos de comunhão, né? Em casa, né, os melhores momentos da família, da conversa, são aqueles que a gente começa a lavar roupa suja na mesa, né? E depois ela vai se desenvolvendo em coisas que vão envolvendo o coração da gente, a mente da gente, e podem se transformar em coisas e momentos maravilhosos, né? Coisas muito boas. Obrigado, Heavy. Eu tô bem a hora, hein? Eu acho que minhas perguntas acabaram. Daqui a pouco vai começar a chiadeira aí da panela. Acho que o Natal é isso, né? O Senhor Jesus não só foi entregue por nós, e Deus, a Páscoa que Ele nos preparou muito maior e muito melhor em Cristo, mas Ele proporciona para a gente também a oportunidade das nossas mesas apontarem para essa grande mesa, não é? O Natal é a encarnação, né? Então o significado teológico fundamental é a encarnação, é a vinda do Verbo, é Cristo entre nós. Não é Cristo nasceu no seu coração, mas é Cristo nasceu mesmo na terra, né? E Ele está aí, Ele veio e agora Ele cumpriu um serviço, cumpriu a sua missão. E agora a gente tem o que no Natal? A gente tem a oportunidade que a própria cultura usa para dar um testemunho a respeito da encarnação. Então isso é muito importante, isso é necessário e a gente precisa... esses ciclos de aprendizagem, repetição, eles são muito importantes. Tá? Agora vamos ter que esperar, sentar. Vamos sentar e aguardar essa carne. Vamos ver.
fazer uma provinha agora, antes da... Acho que a gente merece, não merece? É, só uma provinha, Depois de não toda precisa... essa obra, todo esse trabalho... Não precisa ser Muita coisa. muita coisa. Mas uma provinha vale, não vale? Vale, Então, merece. eu vou pegar esse segundo pedaço aqui para deixar a pontinha ali. Bonito, hein? Vai lá. É a hora da verdade. Você tá parecendo o Jacan, né? Aqueles negócios, né? Bom, do hein? Masterchef lá. Bom, hein? Pronto. Delícia. Olha, produção, tá bom, viu? Mas vocês não vão experimentar porque é só amanhã, tá? Brigadão. Valeu. Foi excelente. Vai ser joia. Os convidados vão adorar amanhã, eu tenho Vamos lá, certeza. tô esperando para ver quem é. Hoje a mesa ganhou cheiro e com ele o sinal de que o encontro está mais perto. Preparar um prato é um gesto de fé. A gente faz antes de ter certeza de quem vai chegar, antes de saber se todos virão mesmo, mas faz assim mesmo, porque o amor tem esse jeito de se antecipar. Jesus também preparou, antes da cruz, antes da saudade, antes da festa que ainda virá, ele se sentou com os seus amigos e partilhou o pão. E desde então, toda mesa que a gente prepara com esse mesmo coração se torna um pedacinho do que ele prometeu, um lugar onde ninguém vai ficar de fora. Cada episódio foi um passo até aqui. Música, presentes, palavras, comida e ainda falta o ambiente, a festa, o encontro. Mas o mais importante é que em cada preparo a gente tem se lembrado que o Natal não é sobre o que chega pronto, mas sobre o que vai sendo feito com amor até o milagre acontecer. No próximo episódio, a gente vai preparar o espaço, pensar na celebração, na beleza, na forma como o ambiente também fala. Mas por enquanto, a mesa pode descansar um pouco, porque o Natal é assim. Enquanto a gente prepara, Deus já vem chegando.